Danilo e Thiago Alcântara no Flamengo. Rodolfo Landim tem reuniões agendadas na Europa. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Você que não é inscrito, se inscreva. Vocês que não nos seguem, passe a nos seguir. E não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos. Tudo isso para vocês é de graça e nós podemos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Meus queridos e minhas queridas, então vamos lá. O elenco do Flamengo se reapresenta hoje às 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu para o penúltimo treino antes do clássico contra o Vasco da Gama, que acontecerá no domingo às 16 horas, dia 2. E um detalhe sobre esse jogo: os ingressos foram colocados à venda no dia 27 do mês passado. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. E tinham sido comercializados até a noite de terça-feira 25 mil ingressos. Não é a noite de quarta-feira, desculpa. Até a noite de quarta-feira, 25 mil ingressos foram comercializados. Abriu ontem as vendas para a torcida do Flamengo e já tem mais de 50 mil ingressos vendidos. Ou seja, a torcida do Flamengo, em um dia, apenas um dia, vendeu mais do que a torcida do Vasco em 3 dias. Então, previsão é casa cheia para esse clássico, 2 milhões, e a torcida do Flamengo com certeza vai estar lá em peso. Nós vimos aí o jogo do Fluminense, né, pela Libertadores da América, atual campeão, deu acho que 38 mil pessoas no Maracanã. E o Flamengo, mais de 60 mil pessoas. A força dessa torcida, a força dessa nação é muito grande. Aí vai dizer, a torcida do Vasco comprou mais de 50... Não, mais de 50 mil ingressos não. A torcida do Flamengo em um dia, vendeu mais do que a torcida, comprou mais do que a torcida do Vasco em 3 dias. Os ratos molhados vão perder para o Flamengo, né? Então vamos aqui, ó. O Flamengo planeja aí intervalo na preparação do Uruguai para ter quarteto contra o Grêmio. Olha só. Com a possibilidade de Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Matias Vinha serem convocados pelo Uruguai para a Copa América, o Flamengo tenta formar aí um plano para poder contar com o quarteto no Brasil em meio à preparação do Uruguai. Lembrando, em preparação, depois do jogo do Flamengo com o Vasco, o elenco rubro-negro terá 3 dias de folga. Vai folgar na segunda, na terça, na quarta, se reapresentam no CT Ninho do Urubu na quinta-feira, dia 6. 3 dias de folga? Sei lá, né? Eu acho muito. Acho que 2 dias já seria o suficiente. Aí depois não vai ter tempo, aí vai vir a ciência, né? É que os jogadores estão desgastados e nós não tivemos tempo de recuperá-lo, então tivemos pouco tempo de treino. Vamos ver como é que vai ser a coletiva de imprensa de Tite após esses 3 dias de intervalo aí no primeiro jogo do Flamengo, né? Então aqui, ó, a lista de convocados do Uruguai ainda não foi divulgada, porém a presença dos 4 rubro-negros é praticamente certa na seleção uruguaia. Dessa forma, o quarteto precisa se reapresentar à concentração do Uruguai nos Estados Unidos logo após o jogo contra o Vasco da Gama no dia 2. Ou seja, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha retornariam ao Brasil apenas depois da Copa América. Olha quanto tempo o Flamengo ficaria aí sem os seus principais jogadores. Como o Uruguai faz um amistoso diante do México na próxima quarta-feira, dia 5, estreia na Copa América apenas no dia 23 de junho, o Flamengo tentará negociar a liberação do quarteto com a seleção uruguaia. Sendo assim, o plano do Flamengo é fazer com que esses jogadores deixem a concentração do técnico Marcelo Bielsa nos Estados Unidos para jogar contra o Grêmio em 13 de junho. E na sequência, os atletas voltariam para o país norte-americano. Ou seja, o Flamengo quer aproveitar esse intervalo aí entre o amistoso, que eles terão no dia 5, né, até a estreia no dia 13, para utilizar esses jogadores contra o Grêmio.
né? Não tem nada definido, tem que decidir aí com a Confederação Uruguaia, tem que definir com a Seleção Uruguaia, e o Flamengo vai tentar arquitetar isso aí para ter o quarteto para o jogo contra o Grêmio. Lembrando também que temos o Eric Pulgar, que vai para a seleção chilena, né? Então seriam 5 jogadores que o Flamengo estaria desfalcado aí para os próximos jogos durante a data FIFA, né? Agora vamos falar aqui sobre o clássico Flamengo e Vasco da Gama. O novo técnico do Vasco da Gama revelou aí conhecimento sobre a rivalidade com o Flamengo e projeta o jogo. Olha só, o clássico entre Flamengo e Vasco marca a estreia do técnico Álvaro Pacheco, recém-contratado pelo clube de São Sanitário. Apesar de ter pouco menos de 2 semanas de Brasil, o português já sabe o tamanho da rivalidade entre as equipes. Abre aspas para o que disse o novo técnico do Fiasco da Gama. É um jogo especial, logo com um grande derby, ou seja, um grande clube, no Maracanã. Olho com uma vontade muito grande de sermos capazes de colocar em prática o que nós treinamos, aquilo que vai ser o nosso grande desafio. Disse aos jogadores que perante qualquer adversário, e agora o nosso próximo adversário é um rival, queremos muito ser Vasco, fecha aspas, afirmou Álvaro Pacheco. Ou seja, ele considera o Flamengo como um grande rival, apesar de querer que o time jogue bem contra todos os outros times, né? Mas contra o Flamengo tem um quê especial, tem algo diferente, né? Ele continua aqui. Chegar ali e mostrar a vontade de querer ganhar, de conquistar os 3 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos aqui no Brasil. Todos os jogos são decididos por pormenores. A equipe que conseguir controlar melhor o jogo vai estar mais perto de ganhar. O que pretendemos é isso, uma equipe forte, capaz que seja de buscar a vitória, fecha aspas, acrescentou o treinador aí para Vasco TV, rapaz. Então, essa é a situação aí, o técnico mal chegou, já sabe que é um grande jogo, que é uma grande rivalidade. Gente, rivais sim, inimigos nunca, né? Então, seguindo aqui, a negociação com o Flamengo e o West Ham, né, que o Fabrício Bruno desistiu aí. Um dos fatores também foi a gravidez da sua esposa e a questão salarial. Já trouxe tudo isso ontem para vocês, né? Vou dizer para vocês aí que o que foi oferecido ao West Ham para Fabrício Bruno deve chegar a 20% a mais do que ele ganha aqui no Brasil. Realmente não compensaria. Ele gastaria muito mais do que isso com hospedagem, educação para os filhos, então não valeria a pena mesmo, né? Como estamos falando aí da Inglaterra, falando de West Ham, falando da Europa, Landim agenda reuniões na Europa e vai à Inglaterra para a final da Champions League. O mandatário rubro-negro é presença confirmada no jogo do Real Madrid da Espanha contra o Borussia Dortmund da Alemanha, no estádio Wembley, na Inglaterra. No entanto, o período na Europa não será restrito a apenas um dia, e o dirigente garantiu que tem reuniões marcadas visando benefícios ao mais querido. Abre aspas para que disse aqui Rodolfo Landim. Vou lá assistir ao jogo. É fundamental que a gente esteja lá. É um evento que reúne todas as grandes lideranças do futebol mundial. É verdade que foi lá que a gente contratou o Jorge Jesus. Tem muitas reuniões marcadas lá também. Lá estão reunidos os grandes líderes do futebol mundial e é um grande evento. É mais do que um jogo. E o Flamengo não pode ficar de fora. Vamos lá trabalhar bastante, fecha aspas, disse Rodolfo Landim em entrevista aos canais Paparazzo Rubro Negro, ao Gabriel Reis. E falar em Europa, Gabriel viaja para a Suíça para o julgamento após punição na tentativa de fraude antidoping. Gente, eles colocam dessa maneira, mas eu não vejo assim. Eu sempre defendo o Gabriel nesse ponto. Ele foi condenado por ignorância, por arrogância, por soberba. Agora, ele não tentou fraudar o exame antidoping. Isso aí é uma covardia quando coloca tentativa de fraude. Ele não tentou fraudar. Ele não estava num bom dia, como eu já falei, está no banco de reserva. Isso para ele, que é um ídolo, um cara que trouxe tantas conquistas para o Flamengo junto com o elenco, e se vê nessa situação. Aí o cara ali pressionando. O cara foi e falou um monte de besteira.
e por causa disso ele foi punido. Agora, quando fala em tentativa de fraude de exame antidoping, é pesado. Aqui, ó. Gabigol será julgado na próxima sexta-feira, dia 7, na Suíça, pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS. O atacante estará presencialmente no evento e embarca na quarta-feira, dia 5, com volta programada para o dia 8 de junho, no sábado. Portanto, o atacante não será desfalque na equipe, já que o Flamengo encara o Vasco no domingo, dia 2, e posteriormente o Grêmio no dia 13. Ou seja, ele estará à disposição do técnico Adenor Baktit para ambos os jogos, né? Para ambos os jogos, entre aspas, né? Porque ele só fica no banco de reserva. A gente cobra muito desempenho do Gabigol, a gente cobra muito gosto do Gabigol. Porém, como é que ele vai poder fazer isso se ele não tem entrado em campo? Ah, mas como é que vamos barrar o Pedro se o Pedro hoje é o artilheiro do Brasil? Praticamente em todos os jogos do Flamengo, o Pedro marca gol. Poxa, gente, Dorival Júnior conseguiu colocar os dois para jogarem juntos. Os dois foram artilheiros do Flamengo com 21 gols em 2022. Ele faz tantas movimentações ali, porque não pode tentar colocar a dupla junto, né? Então vamos lá. Como é que você pode cobrar algo de uma pessoa que se ele não está podendo fazer isso? Ah, mas ele está sem ritmo de jogo. O Tite falou na coletiva de imprensa que quer que ele chegue no auge para colocá-lo. Calma aí. O Bruno Henrique ficou lesionado um tempão, voltou sem ritmo de jogo, entrou contra os Milionários, fez aquela falta, foi expulso e pode receber uma punição aí de 3 jogos. Eu acho que o Gabigol estava muito mais preparado do que ele. No jogo lá contra o Amazonas, que ele estava recém-voltado da punição, o técnico não colocou ele? Ele estava treinando em casa e agora ele está treinando com os companheiros no Flamengo. Bom, como eu falo sempre, eu acho que o técnico Tite não gosta do Gabigol e, como disse o Vampeta, com o Tite, Gabigol não vai jogar, né? Então vamos lá. Para a defesa de Gabigol, o Flamengo contratou um escritório especializado em doping. Junto ao atacante estará o chefe do departamento médico, Dr. Márcio Tanuri, que será uma das testemunhas. O resultado será divulgado dias depois, ou seja, o destino do jogador não será definido no dia do julgamento, no caso no dia 7 de junho, ou seja, o julgamento é dia 7 e o resultado nós só vamos conhecer depois, né? Gabigol pegou 2 anos de punição até abril de 2024. No entanto, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e o atleta foi liberado após ficar pouco mais de um mês indisponível para a equipe. Então, cara, o julgamento acontece e ele só vai saber o resultado 2 ou 3 dias depois e ele com certeza aí será absolvido, principalmente por ele ter conseguido efeito suspensivo e o voto foi por unanimidade, né? Quem estava lá julgando achou que ele não fez aquilo intencionalmente, ele não fez com o intuito de adulterar o exame, foi questões aí realmente disciplinar. Então, seguindo aqui, né? O Flamengo enxerga o lateral direito Danilo como uma possibilidade. O clube entende que o jogador pode ser um reforço importante em uma posição que é carente. Sabemos que o Wesley não tem rendido. Guilherme Varela é péssimo cruzando. Até que defensivamente ele é meia boca, tá dando para segurar. Mas você vê que a maioria dos ataques dos adversários é na nossa lateral direita, né, na ponta direita do time adversário, é a nossa lateral direita ali. Então, Danilo é um bom jogador, é sim. Isso é informação de Mauro César Pereira. Sabemos que Copa América está aí. Guilherme Varela com certeza vai para a seleção uruguaia e a gente vai ficar na dependência aí de Wesley, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Falar aqui sobre o jogo do Maracanã com o Vasco da Gama. Como falei, mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Os torcedores que quiserem adquirir os ingressos tem que entrar no site vascoeleveticket.com para comprar de forma online. Além disso, a venda física na sexta-feira hoje é a partir das 10 horas da manhã. Então, essa é a situação. Setor Norte, Flamengo, R$ 80,00, 40 meia. Setor Leste inferior, R$ 130,00, 65 a meia. Setor Leste superior, 110, 55 a meia. Setor Oeste misto, 130, 65 a meia. Maracanã mais misto, 400 birimbau, 200 merréis a meia, né? Então, vamos seguindo aqui, ó. O Flamengo apresentou um projeto
muito importante por Thiago Alcântara, visando sua recuperação física e transformá-lo em ídolo. O fato do jogador ser torcedor do Flamengo empolga a diretoria e os deixa com esperança em fechar o negócio. Informação do jornalista Jorge Nicola, né? Então, para fechar aqui a matéria, está definida aí o spot para o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América. No pote número 1, no pote 1 está River Plate, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Bolívar, Júnior Barranquilla ou The Strong, né? Aí vem aqui o oitavo colocado aqui, The Strong, o Ixupato ou o Grêmio. Aí no pote 2 vem Chaleres, Peñarol, Flamengo, Nacional, Botafogo, São Lourenço, Colo-Colo. O oitavo aqui pode ser o The Strong, o Ixupato ou o Grêmio. Ou seja, o grupo do Grêmio ainda está indefinido, mas mesmo assim o sorteio vai ocorrer normalmente na segunda-feira, dia 3. O outro está aqui querendo sair. Vem cá. Tem jeito não, né? Você tem sempre que aparecer. Olha lá. Ele já faz igual um bebezinho. Já coloca a cabeça no meu ombro. Olha lá. Dá um tchauzinho pra galera, pra nação rubro-negra. Então, nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! Oh, meu Deus do céu, que coisa fofa do papai, né? Caramelo.